Pessoal, começando agora aqui o VibraCast, episódio número 2, aqui no Vibra Cowork 1172, na Visconde do Rio Branco, 1172, Centro Curitiba, Paraná, recebendo aqui hoje 3 empreendedores da área de estética e beleza e da área de marketing digital. Daniel Fila, prazer te receber aqui. O Daniel, ele é professor de mídias digitais. Isso, Daniel? Isso. E também é apresentador do programa Repórter 360 na Band, todo domingo às 8 horas da manhã, é isso mesmo? Depende da Fórmula 1. Depende da Fórmula 1. Às vezes é 8 horas, às 8h30, às vezes 7h30. Mas legal. todo domingo de manhã estamos lá. Já falamos com o Daniel, obrigado pela tua presença aqui. Tânia Zucchetti, Viviane Franco, empreendedoras da área de beleza, são donas do Tânia e Vivi Centro de Beleza. Tânia, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigada a você, Edgar. Viviane, obrigado pela tua presença. Obrigada, Edgar. Obrigada pelo convite, né? Joia. Daniel, começar com você aqui. Marketing digital. O quanto é importante hoje o marketing digital para as empresas pequenas e grandes sobreviverem nesse mercado tão competitivo? Edgar, eu trabalho talvez a minha vida inteira com marketing digital, faz 27 anos que isso começou, e então a minha primeira empreitada foi como alimentador do canal informativo de uma TV a cabo. Tá. Então isso foi pré-internet, mas já tinha todos os princípios do digital, porque era direcionado, tinha leitura de quem estava acompanhando, assim por diante. E lá naqueles primórdios, o pessoal, quando veio o advento da internet, teoricamente o mundo digitalizado a partir do ano 2000, muito se falava sobre a comunicação on e a comunicação off. E aí temos aí grandes autores, pensadores que falam do digital, e a pessoa que eu mais admiro aqui no Brasil é a Marta Gabriel. E ela tem o seguinte conceito do marketing na era digital. Então ela não fala mais sobre o on e o off. O que ela fala é você estar atento ao mundo digital para poder fazer bem o seu marketing. Então nesse sentido, a atenção a entender os novos meios, a nova forma de apresentar todas as suas soluções, as novas tecnologias que surgem e principalmente o empoderamento do consumidor, tudo isso torna-se fundamental para um dia a dia funcional. O que a gente costuma dizer lá na Xplay, que é a empresa que eu dirijo, é o seguinte: se você não está atento a isso, alguém está. Então, toda essa forma de encontrar caminhos pelo digital é como água. Se você joga água no chão, ela vai, segundo a gravidade e a lei dos vasos comunicantes, encontrar caminhos para se distribuir. Então, todas essas partes que estão abertas, alguém está usando. Se você não usar, alguém pode superar a sua visibilidade. Legal. Você falou da Marta Gabriel, tem o Conrado Adolfo também, que tem um livro Google Marketing, né? Não sei se você chegou a ler esse livro. Ele teve bastante sucesso alguns anos atrás, muito sucesso. O Conrado Adolfo. E me conta uma coisa, hoje existem algumas plataformas, Instagram, Facebook, TikTok, Google, YouTube, LinkedIn, Pinterest. Qual que você acha que são as que estão mais em evidência para crescer e as que estão caindo agora? A gente viu agora que a Meta sofreu alguns baques, né? Caiu o número de usuários, caiu o faturamento, caiu o Mark Zuckerberg, está mais pobre, coitado, né? O que você acha dessa tendência mundial das redes sociais agora? Olha, hoje nós vimos um cenário curioso. Inclusive, eu estava ouvindo a rádio agora há pouco, Band News FM, e na Band News eles estavam falando sobre uma declaração oficial do Instagram a respeito da queda de usuários e bloqueio de contas hoje, no dia de hoje, isso aconteceu. Então, assim, a gente vê um certo enfraquecimento ali daquele grupo, mas, por outro lado, é um grupo milionário, gigantesco. Sim. E o Facebook teve algo genial, que é a questão do login social. Então, muitos sites, muitos portais têm essa questão de logar com o Facebook. Mesma coisa que o Google faz, né? Então, eu creio que com essa força dos logins é muito difícil essas plataformas acabarem se extinguindo, né? Por outro lado, a gente vê fenômenos rápidos acontecerem, como o TikTok e assim por diante. Não quero parecer etéreo na minha resposta, mas a impressão que eu tenho é de que esses gigantões sempre vão permanecer e de tempo em tempo vão acontecer alguns fenômenos de aparecimento de novos. Agora, eles serem substituídos enquanto os gigantes, eu acho muito difícil, até porque hoje tem toda essa distribuição de cadeia de anúncios, tem toda a convenção dos logins que a gente falou aqui, e também a marca, né, dessas empresas enquanto caminho para alguém entrar, digitar um download de um aplicativo ou digitar um endereço na web para visitar. Eu estou recebendo críticas enormes aqui, porque primeiro as damas, né? E eu comecei com você, então se me dá um pouquinho que agora eu vou voltar. Deve. Desculpa o pessoal aqui, falou das damas. Tânia, como que é ser mulher empreendedora aqui no Brasil? É muito
satisfatório, porque a gente acaba, né, fazendo com que, trazendo autoestima, né, em primeiro lugar para as nossas mulheres, hoje também, lógico, homens, né, mas no caso nós trabalhamos só o feminino, e elas buscam isso hoje, né, elas não buscam só uma escova no salão, elas buscam autoestima, buscam a beleza, buscam se sentir mais feliz, né, então isso para nós é gratificante em questão disso. Viviane, como é que é ser empreendedora no Brasil? Qual o maior desafio da mulher empreendedora hoje? Realmente o Brasil é um dos países que mais é procurado para beleza. Tem até pessoas que vêm de fora para cirurgias plásticas, enfim. E a parte que nos abrange, que é a parte de beleza, cabelo, estética, maquiagem, enfim, é uma área assim que cada vez está crescendo realmente mais. E as pessoas vão a uma festa, vão qualquer evento, procuram um salão. Até o que acontece? As redes sociais, né? Voltando a esse assunto das redes sociais, hoje tem muitos pessoas que estão ali dando aulinhas, faz isso, faz aquilo, falando para as mulheres ter cuidado com isso, porque o que acontece? Um produto que foi lançado ali comercial, não uma linha profissional, elas acabam usando isso um pouco assim, não julgando nem criticando os produtos, mas tem que tomar cuidado com isso. Por isso que a gente se especializa nessa área para poder atender, deixar elas satisfeitas com o resultado, né? Então a gente tem bastante cuidado com isso, com o pessoal da pessoa. Você chega ali, a pessoa senta na tua cadeira, ela pede, eu quero ficar bonita. Ficar bonita, me sentir melhor. Às vezes não dá, né? Não, quero me sentir melhor porque hoje aconteceu, Daí você vê, não, hoje não é radical a mudança, não pode ser radical a mudança, porque ela tá ali meio depressiva, tal. Amanhã ela se arrepende. Se ela faz um corte super curto, por exemplo, ou uma tintura muito radical, então a gente tem que pegar esses meios. Não, então vamos fazer uma coisa mais de leve, mais tranquilo. Aí na semana que vem, quem sabe, né, a gente faz essa mudança, vai pensando melhor, tal. E a pessoa com essa leveza, só conversar ali, né, isso faz bem para elas. O nosso trabalho é essa orientação, né, como a Vivi falou, nessa questão. Nem sempre o momento, né, que eu quero fazer essa mudança é o momento, né? O momento certo. O momento certo. Então a gente acaba dando essa orientação para elas se sentirem mais à vontade, né? A gente orientando nessa maneira. Legal. Lembrando que o oferecimento é sovepar.com.br, manda balas para o César lá. Mais de 5 mil veículos periciados com garantia seminovos de qualidade. Acessa lá. Most Concept, Streetwear Hype, também uma loja sensacional com tênis que tem tênis exclusivos aqui no Brasil. De repente tem um par aqui só no Brasil. Most Concept, acessa lá também para ver. Daniel, elas falaram um pouquinho de redes sociais. Qualquer negócio hoje, não importa o tamanho dele, tem que estar inserido na rede social? Eu creio que sim. Inclusive existem redes sociais diferentes para propósitos diferentes. Então, quem trabalha muito B2B, quer dizer, está vendendo para outras empresas, ele encontra aí no LinkedIn uma oportunidade gigantesca para fazer barulho. Quem está lidando com o público final, ele costuma já ir para um Instagram, um Facebook, um TikTok, a depender da idade, do perfil do seu público, segmentação de renda, assim por diante. Então, independentemente de qual rede social, tudo isso é muito importante. Existe um caso, Edgar, que é bem bacana de te levar em consideração. No ranqueamento do Google, vocês já perceberam quando você busca por um determinado tipo de serviço e logo acima da lista de empresas aparece aqueles recortes de mapa, com um pedacinho de mapa, estrelas, assim por diante. Aquilo ali é uma avaliação do Google Meu Negócio. E o Google Meu Negócio é uma rede social. Você alimenta o Google Meu Negócio, você coloca postagens, você coloca foto. Então, sim, existe rede social para diferentes propósitos aí. E o Google Meu Negócio é muito pouco explorado aqui no Brasil. Muito pouco explorado. Né? Muito pouco explorado. Na minha empresa, apesar de nós não sermos um negócio local, quer dizer, Xplay é uma agência de marketing digital. Tá. Eu acho muito pouco provável que alguém nos contrate por a gente estar no centro, ou por a gente estar no Jardim Social, ou por estar no Tarumã, ou por estar na Lapa, por exemplo. Acho muito pouco provável. Nós não somos uma padaria ou um outro tipo de serviço que dependa tanto dessa questão da distância. Mesmo assim, hoje, metade da nossa visibilidade orgânica vem do Google Meu Negócio. Então, imagine qual é a relevância para empresas que têm realmente uma coisa muito intrínseca em relação à sua área física. Dica do mestre, Google Meu Negócio. Se o negócio não está no Google Meu Negócio, é legal colocar, que
que vai ter uma relevância muito maior quando for pesquisado sobre os assuntos, correto? Fica aí o convite, sem dúvida. Legal, joia. Tânia, quais são os serviços lá que tem no salão Tânia e Vive? Nós prestamos serviços, no caso, cabelo, maquiagem, unha, no sentido que não estamos agora atendendo, porque o mercado está difícil de uma boa profissional, mas a gente tem esse serviço também. E atendemos, estética não atendemos, só cabelo, maquiagem e unha. Viviane, não atende homens lá? Atendemos também, porém... Eu queria falar para o Daniel para a gente ir lá, né? Daniel conhecer o salão. Não, Eles todos fazem estão reforma convidados. completa, né? Reforma completa. Fiquem à vontade. Vai lá, Edgar, pintar tem teu solução cabelo. para a gente? Né? O Edgar disse que vai pintar o cabelo de preto, então vai lá, não, imagina. eu quero pintar de preto. Né? Ele tem mais Mas tá cabelo, ótimo. tá com boa cobertura. Então tá. Porque assim, você sabe que o pessoal, o fã-clube não deixou pintar. Não né? deixou, fizemos uma enquete, né? Foi feita uma enquete. Mas atende homem mesmo? Atendemos também, porém é um público que não é assim tão, não é o nosso forte, mas a gente atende sim, porque hoje tem muitas barbearias também, né? Então eles têm essa preferência, mas não deixa de... A gente pode também oferecer serviço de corte só, não a parte de barbearia. Serviço de corte. Corte, sobrancelha, né? Manicure também, pedicure masculino, sim. Legal. Uma tendência que você falou agora de barbearia, depois eu vou passar para o Daniel a pergunta também. A barbearia deixa lá, coloca cerveja, coloca café, coloca um monte de coisa para a pessoa ficar mais tempo lá, consumir mais e virar habituê da casa. O que vocês fazem para fidelizar os clientes lá? Então, a gente faz um atendimento personalizado, no sentido assim, por exemplo... no máximo nós vamos atender 2 clientes ali, não vamos fazer aquela aglomeração de pessoas. Isso até a pandemia fez a gente voltar mais para isso e elas tiveram essa preferência. Um atendimento não totalmente exclusivo, mas é um atendimento assim com aquele carinho, de um cafezinho, de um chazinho, é o que a gente oferece. Às vezes, depende, se a gente está numa data comemorativa, de repente a gente oferece alguns petiscos lá. Coisa. Também. Sim, temos esse diferencial também. Daniel, é uma tendência da empresa hoje, a pequena empresa, a microempresa, tem um diferencial competitivo importante para poder fidelizar o cliente? Não tenha dúvida. Então, quando a gente está falando em a era digital, quando você fala algo comoditizável, se é que existe essa palavra, para alguém procurar na web, o que a pessoa vai... por que ela vai tomar a decisão de comprar com A ou com B? Quando a gente está falando de um ambiente puramente digital. Ele vai ver boas referências, ele vai encontrar um preço melhor, uma entrega, e desde que ele tenha essa segurança, né, de que está dentro de um ambiente seguro. No mundo, vamos falar real, isso daí se repete hoje em dia. Então, com certeza os serviços que Tânia e Vive oferecem são muito bons, mas eu posso apostar com vocês que os clientes que lá estão não vão única e exclusivamente por conta dos serviços. Eles vão por conta da experiência, que é uma nova terminologia, né? Se a gente voltar aos 4Ps antigos, produto, preço, prazo e promoção, hoje substituídos pelos 4Es, a gente troca a questão do produto pela experiência, né? É um P por um E. Então, elas trabalham isso muito bem e é o que o público está esperando. Por quê? Quando você está principalmente dentro de grandes centros urbanos, se a gente lembrar das forças de Porter, quando você tem muita oferta, essas ofertas começam a ficar muito boas e você, enquanto comprador, você tem um poder maior de decisão. Onde é que está a diferença disso? Na experiência. Então, com certeza, isso é o que carrega os negócios para frente hoje em dia. Legal, você falou agora de dois autores interessantes, o Porter, né? E você falou agora também? Eu não lembro o que mais eu citei. Os 4Ps, né? Dos 4Ps. O nome do cara é Jerome alguma coisa, não, dos 4Ps. Cotter, Não, o Cotter ele incorporou depois no Administração de Marketing. Legal. Mas é um cara que depois pode até colocar por escrito ali, é Jerome alguma coisa o nome dele. E quem escreveu os 4Es é Brian Featherstone. Esse nome é difícil. E aí ele traz os 4Es. Já notaram, né? Dá um nozinho na língua, né? Legal, porque assim, eu vejo muita gente falar com a gente faz consultoria empresarial também, você também faz consultoria empresarial, e fala muito da modernidade, né? Mas você falou do Porter, você falou do Philip Kotler, vamos chamar do Kotler, e eu falo sempre da TGA também, do Taylor e Fayol, da gestão da TGA, que é você, planejamento, organização, liderança e controle, então tem uma empresa azeitada, uma empresa boa. Você acha que vale a pena ainda voltar para os níveis da TGA e administrar a empresa daquela forma? Eu tenho uma história muito legal para te falar sobre essas tradições aí. Muitos anos atrás eu me encantei com um livro que tinha na biblioteca do meu avô, numa estante. Tinha o tamanho de uma bíblia, mais ou menos, e estava lá escrito Manual Prático de Cartas Comerciais.
e eu pedi para o meu avô emprestar aquele livro. Eu devia ter uns 15, 16 anos. E o livro falava sobre os primórdios do que a gente veio chamar de publicidade. Então, nesse livro, o autor discorria a respeito das cartas comerciais que as grandes empresas redigiam ali para manter o contato com possíveis clientes, clientes atuais, processo de fidelização, tudo via correio. E ali o cara dava lições práticas, inclusive com o que hoje a gente chama de template. Templates pré-prontos para a escrita de cartas. Se eu não me engano, eu tenho lá no X-Play esse livro. Posso depois mandar uma foto para a gente compartilhar nas redes também. E naquele livro, que estava em sei lá em qual edição, o cara falava a respeito de coisas que estavam muito no passado. Então ele nos anos 30, falando a respeito de coisas. Não escreva como seu avô. Você seja leve, busque a conexão, faça isso, aquilo. E a gente vê hoje e-mails e cartas de uma pessoa para outra no mundo comercial ainda robotizadas. Então a gente tem muita pendência para trás. E antes de falar em tendência, aqui eu quero trazer um registro dessa frase para o nosso amigo Zé Henrique Rodrigues, do grupo Opus e Múltiplo, porque ele na última expedição aí, Varejo 180, para estar lá na feira da NRF, ele trouxe isso como algo muito forte, que todo mundo vai para lá para encontrar tendências, só que no fim das contas eles percebem que ficaram com um monte de pendência antes, então está na hora de recuperar a questão das pendências e fazer acontecer. Esse livro deve, estar indo para uns 90 anos de idade, mais ou menos, e ainda tem muita coisa lá dentro que nós não fazemos em pleno ano 2022. São autores que, o Dale Carnegie também, né, que são autores que tem livros publicados em 1930, 40, a idade que o Ricardo nasceu mais ou menos ali, ele conhece sim. E a gente que é jovem não conhece, e lê assim, mas lê uma leitura atual de uma coisa que o cara escreveu há 80 anos mais ou menos. Muito. Como fazer amigos, influenciar pessoas, é provavelmente dos melhores livros negociais que existem. Claro, o problema é que o pessoal vai pegando versões, né? Para médicos, para engenheiros, para gestores. Vamos atrás do puro, é tão bom. Não à toa o cara construiu tudo isso. E também aquele outro que eu li, que eu achei muito interessante, como evitar preocupações e começar a viver. Esse eu te conheço. Também do Dale Carnegie? Também. Então vamos ter que atrás. O título é bom, né? É bom, porque você está muito preocupado. O que ele fala, assim, mais ou menos, né? Naquela época, que você está vivendo muito futuro, que é a ansiedade, ou muito passado, que é o estado depressivo, e não vive o presente. Né? Então, assim, é uma coisa que o Alexandre Cury pegou com muita propriedade depois para escrever os livros dele, né? Da gestão de emoção, ansiedade 1, 2 e 3, etc. Augusto Cury. E ele foi muito feliz nas colocações dele, né? E pegando esse gancho, o Eckhart Tolle, do poder do agora, né? Você viveu agora, né? Não viveu o passado nem o presente. Então, assim, nem o passado nem o futuro. Uma coisa bem interessante, né? Uma coisa assim. Isso está difícil, né? Para gerações conectadas aqui. Totalmente difícil. Mas a gente está, assim, buscando um novo formato, né? Eu sempre estou me repaginando, né? Buscando algo novo para conseguir acompanhar as minhas filhas, né? Que são da geração de 20 e poucos anos. Eu fui pai muito novo e tudo. Deu risada? Desculpa. Assim como na nossa profissão, né? Nós estamos sempre procurar atualizar, né? Porque o mercado ele traz informações 1000, né? Então a gente tem que estar sempre atento às tendências, né? As tendências mudam assim. Muda de um muito dia, rápido, quer dizer, de um dia para o outro. As redes sociais mostra muito para a cliente, ela está antenada, né? Então a gente também tem que procurar essa ferramenta em mãos também. Essa né? ferramenta que é atualizar, né? Em todos os dias você tem que estar procurando, hoje tem uma novidade assim, cabelo ou maquiagem, você tem que estar sempre atualizando essa questão, né? Só que assim, né, a gente tem que mostrar a realidade também. Por exemplo, o que permite, por exemplo, a pessoa chega lá e mostra uma revista de um cabelo, como se dizem, né, cabelo de revista. Hoje já não, hoje já vai lá pelas redes sociais e mostra aquele cabelo. Mas nem sempre permite. Por exemplo, uma pessoa com tom de pele X não pode ficar com o cabelo que vai apagar, por exemplo. Isso aí a gente vai fazendo os cursos, enfim, vai tendo todo o visagismo, né? Para ver o que adequa mais a cada pessoa, a cada cliente, né? Eu queria perguntar para vocês agora. Uma época a Gisele Bündchen fez propaganda da C&A, lembram disso? Sim. Faz um tempinho já, faz uns 15 anos mais ou menos. O pessoal chegava na C&A
e dizia assim, eu quero a roupa que a Gisele estava vestindo. Sim. Isso é muito forte aqui no Brasil. Assim né? como pede o cabelo, né? Não, eu quero perguntar para você. Eu quero isso aqui, quero ficar assim. Sim, igual, é o que a Vivi falou. Não vai dar. Exatamente. Né? É o que a Vivi falou, nem sempre permite, né? É uma referência, é legal ter essa referência de imagem. Só que você tem que mostrar o que permite, o que o cabelo realmente pode, ou o que fica legal para a pessoa, né? Então, assim como a roupa, como você citou, né? Legal. Daniel, Repórter 360 na Band, às 8 horas, às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois, por causa da Fórmula 1. O que é esse programa? Conta pra gente. É um programa do Grupo X-Play, com o Grupo OM e com a TV Band Paraná, em que a gente chama aí personalidades da comunicação, tecnologia, inovação, para trazer ao mercado aí novidades. Então a ideia é falar não só com o público muito ligado a essa área, quanto com o público geral também, a respeito de, principalmente, inspirações. Essa é a palavra de ordem lá dentro. Aí depois a gente solta pela cauda longa do digital e também na revista impressa, periódica, lá que o grupo OEM é responsável, né? Então, Repórter 360 é uma multiplataforma para falar de inovação, comunicação e tecnologia. Legal. Todo domingo, 8 horas na Band. É ao vivo, não? Em média, 8 horas. A gente grava durante a semana e exibe nos domingos pela manhã. Legal. Meninas, quais os planos para 2023? Vai ampliar o salão, aumentar o serviço? O que vocês pensam aí para 2023? Tânia? Que 2023 venha com força total. Ampliar o grupo de atendimento do salão, ampliar talvez o espaço físico também, né? Queremos dar uma alavancada no nosso trabalho. Viviane volta à carreira de apresentadora ou parou? Como é que está essa história? Aí depende, né? Se surgir, a gente pode de repente. Depende do... O que será, né, que o Ricardo riu ali, né? O que ele acha? Mas enfim, a gente vai adaptando, né? Vai que aparece alguma coisa legal. Mas assim, voltando a gente também tem o trabalho terceirizado. Aparece uma coisa legal, olhou para você, né? De repente você quer uma vaga no 360 lá. Depois... Olha, já podemos falar a respeito. Sim, ótimo. Vamos lá, podemos conversar, né? Então, o nosso salão, o espaço físico dele, como a Tânia falou, a tendência é aumentar, se Deus quiser, né? Porque vai aumentando até o número de pessoas para atender. E hoje a gente tem o trabalho também terceirizado. Pessoas que prestam serviço, né, para, digamos assim, por exemplo, extensão de cílios, é uma coisa que nós não temos a qualificação para isso, mas temos pessoas que a gente indica e vem no local, sobrancelha também, micropigmentação, esses trabalhos também tem a ser. Então a gente sempre tem uma parceria com outros também, que daí abrange mais, né? Legal, então tem eventos, casamentos? Sim, vamos até o local para fazer o atendimento em chácaras, independente de onde seja, hotéis, também fazemos esse tipo de trabalho, atendimento também, por exemplo, a noiva quer trocar o cabelo, enfim, aí a gente está lá, dá assistência até o final. Me assustei, a noiva quer trocar o noivo? Eu também levei um choque. Aí se ela quer trocar o noivo... daí já não é nossa... já está tão dinâmico. Daí já nós não podemos... A gente não... A gente só oferece a troca de cabelo. Eu tive restaurante durante muito tempo e quando você tem restaurante, você é meio psicólogo dos clientes, né? Você fica ouvindo as coisas. Também acontece isso? Também. Muito, muito. E como acontece? Elas sentam, aquilo que a gente estava falando antes, né? Sentam, às vezes, deprimida, algumas falam demais, outras não falam, outras têm reação, uau. Teve um dia uma situação que uma cliente acabou o cabelo e ela estava com um filho, né, acompanhando ela, o filho de 9 anos por aí. Ela acabou o cabelo, aí ela fez assim uma posição, baixou a cabeça e respirou assim. Quando ela ergueu, ela estava chorando. Eu pensei, meu Deus. Daí ela falou, nunca ninguém fez meu cabelo tão lindo. Mas foi assim uma coisa tão verdadeira, eu estou citando aqui, né? porque para nós, obrigada, para nós é muito gratificante, né, Tânia? A gente tem assim essa reação, e assim como tem pessoas que estão satisfeitas porque voltam, né, procurar um outro tipo de trabalho, mas voltam. Então essa é a nossa felicidade também, porque nós vendemos a felicidade para as pessoas, né? Porque a gente quer proporcionar esse momento de felicidade, esse momento de que elas estejam ali desligadas. De terapia, né? De terapia, que elas desligam aquele momento da casa, talvez, ou do trabalho, né? Então elas estão ali, elas vão, de repente, rir de alguma situação, vão estar relaxada para aquele momento delas, que a gente às vezes fala, hoje é o seu dia de princesa, né? Então a gente oferece um dia de princesa
para elas, né? No Autoestima. caso. Autoestima, sim, Ajuda sim. muito. Mas Sim. hoje as mulheres... E faz... desculpa. Hoje as mulheres estão assim muito mais abertas a isso, a mudanças, a serem realmente mais empreendedoras também. Então elas vão em horário de almoço, elas vão no final do expediente. Então elas estão procurando bastante. Você acha que o Ricardo é solução? Que maldade. Não está nem vendo. Não, nem tá ouvindo. Olha lá, tem solução? Não tem? Vamos ver se ele vai acordar aqui, deixa eu ver. Tem, olha só, ele tá concentrado. Não tá ali. nem aí com a gente, tá vendo? Não tá nem aí com a gente. Não tá Eu tô nem falando aí. aqui, Ele tá não nas nem redes ouvindo. sociais. Tá nas redes sociais. Tá. Ele tá mandando mensagem, não vou nem falar para quem que é, mas ele tá mandando mensagem. Daniel, qual é o recado que você deixa aí para o empreendedor hoje que está em dúvida no que fazer? De repente, claro que isso é muito customizado, né? Mas assim, em geral, assim, que caminho ele deve seguir na rede social, o que ele deve fazer, postar de quanto tempo, frequência e conteúdo, como é que você vê o cara ter sucesso? Eu tive uma oportunidade de ter uma conversa dessa com um amigo essa semana. Então é um cara que mudou de área e está no momento autônomo dentro de um novo universo. E ele veio ter essa conversa. O grande resumo da minha conversa com ele foi: busque referências, encontre pessoas que estejam fazendo sucesso no seu mercado de trabalho e descubra o que elas estão fazendo, em quais redes sociais, com qual frequência, com qual posicionamento. Pegue uma amostragem de 10 pessoas dessas, encontre entre essas 10 quais são os pontos em comum que elas têm e coloque a sua pimenta extra. Foi isso que eu deixei para ele. Antes de devolver a palavra, eu lembrei o nome do cara dos 4 Ps, é o professor Jerome McCarthy. É o nome dele. Agora, se a gente tiver mais umas 3 horas de programa, talvez eu lembre o nome do autor do Manual Prático de Cartas Comerciais. Como diz, coloca o seu diferencial, né? Como Exatamente. O tempero, o extra, o encantamento, né? Cada um tem o seu, né? O seu que o nosso diferencial Com certeza. seria isso, né? Como a Vi falou. A gente estar ali, não é aquele salão que você vai passar na rua e vai olhar lá, nossa, tem gente bombando, né? No momento... o diferencial nosso é dar atenção, priorizar aquele momento com a cliente, com aquela conversa, o que você quer hoje, o que você gostaria que fosse feito hoje, a gente fazer esse diferencial de dar aquela atenção só para aquela cliente no momento. Mas, Tânia, eu vejo, não estou falando que seja o caso de vocês, muito pelo contrário. Sim. Estou conhecendo vocês hoje, tendo essa bela oportunidade aqui. Mas uma coisa que eu vejo acontecer muito é: empresas têm riqueza, empresas têm insumo e empresas que têm toda essa capacidade de comunicação ou oportunidade de comunicar, não comunicam. E muitas vezes eu vejo empresas que não têm tamanho insumo e falam. Então, dando um complemento ao que o Edgar pediu de orientação para a turma, e pegando o gancho aqui da Tânia, eu diria o seguinte: abra a tampa dos seus tesouros, leve aquilo para o mercado conhecer. Por quê? Toda essa realidade que existe dentro do Salão Tânia e Vivi, que acontece em inúmeras outras empresas, será que o público sabe de toda essa qualidade? Então, é nesse sentido o convite à reflexão. Precisamos mesmo, né? Dar mais uma... Com certeza. Isso é necessário. Todo mundo tem um diferencial competitivo, ou deveria ter um diferencial competitivo, né? O público tem que saber, né? Qual é o diferencial para poder, de repente, fidelizar esse cliente. Pessoal, 18h30 vai ter aqui o Hopecast ao vivo para você, com as maiores novidades do mercado imobiliário. Hoje, não perca Hopecast daqui a pouquinho para você. Legal, Daniel. O que mais você tem para falar para a gente? Olha, tem essa questão da referência, que é uma coisa que eu queria deixar registrado, e outra coisa é uma lenda aí que existe no mercado. De tempo em tempo, há aquela percepção de que só o digital vai resolver. E aí a gente volta lá para o início, quando eu citei a Marta Gabriel, da gente pensar que estamos no mundo digital. Mas o panfleto pode funcionar para você, a mídia out of home pode funcionar para você, a rádio pode funcionar, a televisão pode funcionar, um brinde e um abraço, exatamente, o cafezinho especial, quer dizer, então a gente tem que usar a tecnologia. A gente fez uma entrevista falamos em autores aqui, um cara maravilhoso que é o Marcos Piangers, aquele do Papai Pop, é um cara fabuloso. E o Marcos Piangers, uma das perguntas que ele respondeu lá no Repórter 360 foi: a tecnologia ela precisa necessariamente afastar as pessoas? Não.
ela pode muito bem aproximar. Então que a gente busque a tecnologia para nos aproximar por todos os meios que a gente tem. Sejam eles os mais primordiais e básicos possíveis, sejam eles os mais avançados e de última moda que apareceram como uma alternativa para nós. Tem um cliente nosso que, um rapaz que conhece bastante tempo do mercado de reparação automotiva. Ele começou em 89 a fazer a seguinte coisa de marketing na empresa dele. Ele pegava o data de aniversário do cliente dele e mandava uma carta personalizada: parabéns, Tânia, pelo seu aniversário, vem aqui na loja que tem um brinde para você. Então você ia até a loja e ganhava uma garrafa de vinho personalizada. Nesse momento, você estava lá, ganhava o vinho, ele dizia para você assim: Tânia, vamos fazer um check-up no seu veículo? Você não ia dizer não. Você vamos, né? Fazia o check-up no veículo, não tinha que fazer nada de serviço, mas ele levava um laudo, um relatório do que você ia precisar fazer. Quanto você roda por dia, como é que é seu dia a dia, etc. Ele vai dizer: daqui a 3 meses tem que trocar a pastilha, daqui a 5 meses tem que trocar o óleo. Beleza. E ele te ligava daqui a 5 meses: Tânia, tudo bem com você? Olha, chegou a hora de trocar o óleo do seu carro. Você ia trocar lá ou não ia? Provavelmente você ia trocar lá. Por quê? Porque ele se preocupou com um negócio que você não ia se preocupar. Ele teve uma preocupação maior do que os outros tiveram. Um diferencial competitivo importante. Uma atenção especial. E quanto custa? Custava baratíssimo, uma mala direta de enviar uma carta para casa da pessoa. Ele faz até hoje isso. Genial. Até hoje. Genial. Não parou. Claro, ele deve ter o WhatsApp, alguma coisa, mas ele faz até hoje isso. E hoje ele tem... Vou falar quem é, a Bana Pneus. Tem 10 ou 12 revendas por aí pela cidade, com sucesso total. E é o maior revendedor Goodyear do estado do Paraná hoje. Então, já um cara fez que faz marketing isso, também. Fez marketing também. Depois já vão acertar depois isso aí, porque estava fora, do... Mas assim, o que acontece? É um exemplo. É um exemplo de empreendedor, que tem, né? Ele empreendedor que tem diferencial. E vai falar o diferencial qual que é. Não adianta ter o diferencial e ficar quietinho, como o Daniel falou. Sim. Falar para o mundo qual é o diferencial. Legal. Qual é o teu recado final, Tânia? Para a mulher que quer empreender, vale a pena empreender no Brasil? Com certeza, vale a pena. Ainda mais hoje com a facilidade, né, que a gente tem em questão, né, que abriu muito leque para as mulheres, né, empreendedoras, né. Então vale muito a pena. Vale a pena montar um salão? Vale. Vale. Já está milionária tudo? Já está tudo certo? Estamos quase chegando. Tá chegando lá, legal. A ideia é, né? Vivi, vale a pena empreender no Brasil? É melhor empreender no salão ou apresentar programa de TV? Ai, olha. Não, eu falei, não me coloca em saia justa, se ele consegue, né? Ele consegue. Não, foi muito bom, com certeza, trabalhar naquele tempo, ainda mais era a pandemia que a gente viveu, foi bem difícil, mas foi muito bom. Mas nada impede, eu adoro o que eu faço, nada impede também, de repente, fazer uma parceria, alguma coisa do tipo. Mas é muito bom. O empreendedorismo no Brasil, na área de beleza, está crescendo muito. Bastante. As pessoas estão procurando cada vez mais. Hoje em dia, dentistas estão fazendo, né, harmonização facial, enfim. As pessoas, não só mulheres, os homens também procuram muito, né, o tratamento de beleza, enfim, de todas... que abrange, né, desde cabelo, dos pés à cabeça, na verdade. Eu acho que, você perguntar até para o Daniel, os ramos que têm hoje mais chances de sobrevivência em longo prazo. Estética, eu acho. Pet shop, eu acho que cresceu muito. Pet shop cresceu. Tecnologia, né, que um vai ligar ao outro. É isso? Olha, tem um conceito, eu vou responder de uma maneira um pouquinho mais ampla, mas eu acho que encaixa aí. Tem um cara chamado Joseph Aoun. Ele é um libanês radicado nos Estados Unidos. Ele é o reitor da Northeastern University. E esse cara, eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. E ele escreveu um livro chamado Robot Proof. Então a ideia é o profissional à prova de robôs. E esse cara fala que todo santo trabalho que não seja execuível por uma máquina, quer dizer que não tenha processos claros de identificação de padrões e repetição, pode ser uma bela oportunidade para o ser humano. O nosso se enquadra nisso. Se enquadra super, né? Porque a mão de obra total, né? Não tem como você substituir, né? E tem muita delicadeza, né? Sim. Tem muita interpretação. Então, nesse sentido, estética incrível, humanidades tem todo o seu barulho a fazer, e mesmo as coisas repetitivas têm muito espaço. Por quê? Porque você pode dar o toque humano àquilo lá. Então, eu creio que o profissional que estiver atento a soft skills é o cara que vai ter o grande diferencial do mercado. E aí fala mais uma outra coisa. As gerações mais novas têm assustado um pouquinho, né? Porque tá uma dificuldade até pra gente arrancar um oi. Uma brincadeira, um sorriso, algo dessa natureza.
Então tem que tomar muito cuidado para eles não entrarem na linha de concorrer com robôs, né? Porque quem concorre com o robô perde do robô. Perde do robô. Perde do robô. Não tem como vencer o robô. Legal. Agradecer a presença de vocês aqui. Muito legal esse papo. Agradecer aqui a Sovepar.com.br, mais de 5 mil veículos periciados com garantia seminovos de qualidade. Agradecer aqui a Most Concept Store, uma loja que tem, não sei se vocês conhecem a loja, Most Concept, eles vieram aqui a semana passada bater papo com a gente, não sei se você já viu, é ali no Juvevê, é uma loja que tem tênis, que tem roupas exclusivas. Então tem um par de tênis que o Michael Jordan criou junto com a Nike. Nossa. É o número 40, só tem aqui no Brasil e custa só 40 mil reais. Ainda bem que é o número 40, eu não posso falar comprar, então. Eu uso 43. Não serve. 43 a 45 mil reais. Não, e o pessoal compra, faz fila, e eu soube disso aqui agora, né, Ricardo? Aquele dia a gente soube aqui que tem como é que chama? Stock Ads. É a bolsa de roupas importadas, como se fosse uma bolsa de valores, como se fosse uma Nasdaq, uma Bitcoin da vida. Você tem lá a regulação dos preços dos tênis, das roupas. Ele lança tênis a R$ 799, depois de uma semana está R$ 4 mil. Aí a pessoa vende e compra, é uma loucura assim. A gente conheceu aqui então Most Concept no Cabral, do lado da César Automóveis, mais uma propaganda aqui do César. Eles estavam aqui, né? Estavam aqui semana passada, né? Falando aqui. Eles estão agora, cada 15 dias eles vêm com as novidades de tênis, chama sneakers, não é tênis, né? De sneakers, etc. E pode usar tênis com terno, tá? Não deixar de usar na época do programa, mas nunca falei nada, isso é calúnia dele. Estou falando sério. Então agradecer aqui, Daniel Filho, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, uma honra estar com vocês. Repórter 360, então domingo às 8 horas mais ou menos, depende da Fórmula 1, está entrando o programa lá no ar. Também o pessoal da Xplay, agência de marketing digital. Isso. Pessoal de marketing digital para pequenas, micro e grandes empresas, só falar com o Daniel. Agradecer aqui a Tânia Vivi, empreendedoras da área de beleza, Centro de Beleza Tânia Vivi. Qual é o endereço? Na Coronel Rivadavia, Pereira de Moraes, 113, Xaxim. Xaxim. Ou Sítio Cercado? Ou Pinheirinho? Xaxim, né? Xaxim. Legal. Mais algum recado? Não, queremos agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, divulgar um pouco do nosso trabalho e vão procurar pelo nosso trabalho, vai valer a pena. Vamos fazer aquele atendimento especial para cada um. Legal, vamos ver se a gente tem salvação, né, Daniel? Vamos tentar lá fazer uma passada lá no Tânia Vive. Daqui a pouquinho, 18h30, tem Hopecast, as maiores oportunidades e novidades do mercado imobiliário. Eu conto com você. Obrigado.